Sobre o Pai Nosso, e eu creio que hoje nós vamos para a segunda parte. Lembram, não sei se vocês lembram, que eu falei que o pão nosso nós iríamos repartir ao meio. Uma parte naquele dia que nós estudamos foi o pão com manteiga, e hoje será a parte do pão com queijo. Não sei se você prefere Minas, o queijo do reino, ou qualquer outro tipo de queijo, mas será assim. E eu creio também que você já tem condições de citar a oração do Pai Nosso. Não é rezar, não é repetir apenas o que Jesus ensinou. Jesus ensinou como um modelo. Existe um Pai, se dirige ao Pai, não é para orar a isso, aquilo, é assim que se faz. Vamos então, não precisa colocar na tela, porque eles já sabem, inclusive, se não, eu chamo a Milena aqui, que citou de manhã o Pai Nosso, ela nos ensina, né? Porque ela já nos ensinou, já deu a cola de manhã. Então, o Senhor disse: vocês orem assim. Dai-nos hoje e não nos deixei cair, mas porque o poder. Amém. Vocês devem ter citado a revista atualizada, né? Na minha cabeça agora já está a NVI, aí tem um pouquinho de diferença. Mas vamos pensar no pão nosso. Pão nosso de cada dia. Eu estou sem retorno aqui do online, tá bom? Nós vimos naquela semana a primeira parte do pão nosso, do Pai Nosso e do pão nosso de cada dia. Mas desde que estamos estudando a oração do Pai Nosso, nós já vimos a introdução, analisamos e vimos que depois daquele diz: Pai Nosso que estás nos céus, ele começa então a fazer petições e não apenas declarações. Ele está pedindo: o teu nome seja santificado. Ele está fazendo uma petição. Ele não está dizendo: seu nome é santo, não. Seu nome seja santificado na vida dos teus filhos. Venha o teu reino. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade. E lembra o que eu expliquei, que quando o discípulo suplicou ao Senhor que o pedisse, que o ajudasse a orar, o Senhor então começa assim muito pensando no transcendente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E talvez o discípulo esperasse algo mais simples. Senhor, eu estou com dor na coluna, Senhor, eu estou com dor no pé, Senhor, me dá um carro, né? E o Senhor não começa assim. Ele começa a mostrar e nos ensinar que Deus sempre deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, em nossas orações. Antes de nos debruçarmos e começarmos a balbuciarmos algumas palavras em direção ao trono da graça, com uma relação enorme de pedidos: Senhor, 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 Jesus está nos ensinando que devemos enaltecer o nome de Deus, fazer com que a sua vontade seja plena em nossas vidas, que devemos ser submissos. Talvez essa introdução na oração de Jesus não tivesse despertado muito o interesse daqueles que lá estavam ouvindo a oração de Jesus. Mas ato contínuo, Jesus muda a visão e traz agora uma sequência de pedidos, não para o transcendente, mas para aquilo que é mais humano, para aquilo que tem mais a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E em ato contínuo ele sai do transcendente e coloca pão na oração. Quando ele usa a palavra pão, até quem estava dormindo na congregação acordou: opa, pão, eu ouvi pão.
Eu não estou ouvindo batalha espiritual, demônios, não, pão. Ele fala de pão, então ele fala assim: vocês devem orar pelo pão de cada dia. Vocês devem orar e pedir perdão todos os dias. E você deve também orar todo dia por proteção. Livra-nos do mal. E aí entra o especialista da frase: não saia de casa sem orar. Frase é minha. Não ouvi nenhum livro. Um dia, e por que eu apliquei esta frase e criei esta frase? Porque quase morri. Porque quando o ladrão colocou a arma na minha cabeça, apontou, puxou o gatilho e a arma falhou, eu falei: Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Nunca mais eu saio de casa sem orar. E a partir daquele dia, lá em Porto Alegre, e pasmem, o ladrão estava com a roupa do Vasco. Ele caiu e queria que eu caísse, e não é mentira. Por isso que a arma dele falhou, eu acho. Talvez. Não foi isso, foi o Senhor que fez. E é por isso que essa maldição veio sobre esse time, que não ganha mais nada. Tentou matar um pastor. Voltando aqui, parando de bobagem. Proteção. O Senhor, orem, porque o mundo é mau. Tem bandidos, acidentes de carro. Essa semana, pastor Peçanha sofreu 2 acidentes. Um, ele foi acometido, e outro, ele cometeu. Não entre no carro e não coloque o cinto de segurança. É pecado. Tem que colocar o cinto. Vou aqui na esquina, coloque o cinto. E o Senhor nos ensina a orar por proteção. Então, se num primeiro momento Jesus orou lá no espaço sideral, agora Ele traz a coisa para o terreno e nos ensina a orar por subsistência. Orar pelo pão nosso é uma petição bem mais ampla. E é por isso que eu falei do pão com a manteiga, porque na semana que eu estudei, eu tratei propositalmente os aspectos mais simplórios, mais pequenos do pão nosso. Mas o pão nosso não é orar simplesmente pelo pão, a bisnaga do fim da manhã, de cada manhã, da padaria do seu Manuel. Diga-se de passagem, falam tão mal do pão, que o pão engorda, que o pão é isso, que tem farinha, que tem glicose, mas aquele pão é tão bom, irmãos. Um pão quentinho na chapa, um queijinho Minas, curado, semi-curado. Não é, pastor Charles? Aquele pãozinho com queijo, não é, pastor Charles? Nós sabemos bem, né? O pãozinho com queijo. Irmão, o Senhor foi além. A petição de orar pelo pão nosso, queridos, aqui, abarca todos os aspectos, olhem bem, necessários à vida humana. Para comprar o pão na padaria do Manuel, é necessário ter um emprego, então devemos orar pelo emprego. O emprego é um pão. Senhor, abre uma porta de emprego para o meu marido, que o meu marido só fica deitado nessa cama, faz ele levantar em nome do Senhor, ajuda, Senhor. E para ter um emprego é necessário que você tenha habilidades, capital intelectual. E para ter o capital intelectual, você precisa ter formação. Senhor, ajuda para que essa criança, esse jovem, Senhor, estude. Porque se você não quiser pegar na caneta hoje, você vai pegar no concreto amanhã. A caneta é mais leve. Além disso, precisamos de uma casa para morar. É o pão nosso. Senhor, nos conceda uma casa, recursos para pagar o aluguel, para pagar também o financiamento. Precisamos de roupas, carro. Sim, não é luxo. Ninguém está pedindo uma Ferrari, um outro carro caríssimo, mas Senhor, dai-nos um carrinho
né? E geralmente a gente faz aquela apelação para o Senhor: Senhor, dá-me o carrinho, o Senhor sabe que vai ser uma bênção, eu vou para a igreja. A gente dá aquela coisa assim: Senhor, eu sei que você vai usar mais o carro para outra coisa do que para a igreja, mas tudo bem, eu vou te dar o carro. Ou seja, o pão nosso abarca tudo isso. Clamar pelo pão nosso de cada dia aplica-se a todos os pedidos relacionados com as nossas necessidades. As minhas necessidades são diferentes das suas, mas de maneira geral as necessidades básicas são iguais. Todas essas são importantes porque Deus preparou o mundo material. Ora, o mundo material vem de Deus, irmãos. Ele colocou o ouro, a prata, os minérios, e Ele sabe, vocês vão precisar disso. Vocês vão precisar de ouro, de prata, de salário, comida, bebida, lazer. Tudo vem de Deus. E aí quando você ora: Senhor, no final do ano eu vou sair de férias, eu queria viajar com meus filhos, levar os meus filhos aqui em Arraial do Cabo, em São Pedro, um negócio desse aí, e você está sem um recurso, você ora ao Senhor, e o Senhor vai te ajudar. Então o mais incrível é que Deus está desejoso de nos abençoar à medida que nós oramos pelo pão nosso. E por que às vezes falta pão? Porque falta oração. Deus tem prazer, Ele permite muitas das vezes que tenhamos as necessidades, para que possamos aumentar a nossa intimidade na oração. Necessidade gera intimidade, ou se não gerar intimidade, vai gerar carência. Por isso devemos orar, mas devemos orar e agir de maneira correta com o Senhor. E como podemos agir e orar pelo o pão nosso de maneira um pouco mais assertiva? Não existe aqui, meus irmãos, uma receita de bolo, mas existe as linhas gerais, as linhas mestras, para que possamos, como uma igreja madura, não apostar e não caminhar uma teologia da prosperidade, mas a teologia dos suprimentos sobre as nossas necessidades, de um Deus bondoso que nada deixa faltar. Primeiro, o Senhor ensinou os seus discípulos a orar pelo Pai Nosso, e nesse ensinamento ele está demonstrando que o ser humano deve orar em total dependência de Deus. Quando você ora e clama a Deus com fé e com total confiança e dependência de Deus, Ele age. Ou seja, o que significa isso? O que depender de mim, a minha parte eu vou fazer, mas aquilo que eu não posso fazer, eu vou depender de Deus, e o Senhor vai agir pela fé. Quando oramos pedindo o pão de cada dia, seja lá qual for a necessidade, estamos então demonstrando a nossa confiança no Senhor. E Deus vai provisionar, vai prover o que precisamos dia após dia. O pão nosso é de cada dia, é oração diária pela necessidade. Ele não está tratando do pão semanal, do pão mensal, do pão anual, mas o pão diário é um maná, é intimidade diária com o Senhor. Meus irmãos, quando lá estávamos no campo missionário, as necessidades que levávamos ao Senhor eram as mais prementes e as mais básicas. Às vezes estávamos orando no campo missionário por uma cadeira de plástico, porque não tínhamos dinheiro para comprar. Senhor, dai-nos a cadeira de plástico. Alguém se levantava, comprava, e pastor, eu estou aqui com dinheiro para uma oferta, você pode usar com o que quiser. Está bem, entendemos que é a resposta para comprar as cadeiras para a congregação. Às vezes era um microfone. Então o Senhor, Ele não descarta as necessidades mais básicas e pueris. Essa total e absoluta dependência apontam para uma fé genuína, uma intimidade, um momento de crença num Deus provedor e em pessoas que são totalmente dependentes deste Deus provedor. Clamar pelo pão significa orar pelas coisas mais simples, sim, também, mas também pelos aspectos mais complexos e desafiadores da vida.
E assim a gente aprende que nada é tão pequeno para Deus. Não vou orar por isso não, incomodar com Deus. Tem muita gente que diz assim para mim: pastor, Deus tem tanta coisa para fazer. Irmãos, não faça nada sem orar, não tome nenhuma decisão. Se for comprar um alfinete, ore: Senhor, compro o alfinete ou não? Porque você comprando o alfinete sem a oração, ele pode furar a sua mão. Deus não descarta e não invalida o clamor de quem depende dele das coisas mais simples da vida. Mas também, por outro lado, para as coisas mais complexas, ele não tem dificuldades de resolver. Porque se o ser humano, se a medicina, se a ciência, se o mundo diz, isso é impossível, para Deus não. Então, quando nós clamamos pelas nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, nada é tão pequeno aos olhos de Deus que não mereça a atenção dele, e nada é tão grande que se torne um impossível que ele não possa fazer. E aí a gente entra com o fator fé. Você está precisando de algo grande na sua vida? Você está precisando de algo que não tem solução, aparentemente não tem solução? Você está precisando de algo que todo mundo diz que não vai dar certo? Olha o Senhor, irmão. Foi isso que Paulo quis dizer ao escrever aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 19. Paulo vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades, não todas as vaidades. Deus não vai nos dar tudo o que queremos, mas vai nos dar tudo o que precisamos, é diferente. O meu Deus, vamos ler juntos: o meu Deus suprirá todas as de acordo com... Deus é Deus, e se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele também é o provedor de todas as coisas. Não há impossibilidades para Deus. O pão nosso de cada dia nos mostra isso, todo dia orando, todo dia. Saio daqui e oro, vou para casa, chego e agradeço. Saio de casa, venho para cá e oro, chego aqui e agradeço. Entro no carro, às vezes o irmão está batendo lá no vidro do carro, lá eu estou orando: ó Senhor, tenha misericórdia dessa alma aí, Senhor, que eu estou orando, e continuo orando, irmão. O pão nosso cada dia é isso, é relacionamento, é intimidade, é amizade de um Deus Pai que cuida do filho. Vocês lembram quando seus filhos eram bem pequenos? Eles não podiam andar, ele era um bebezinho, ele chorava rapidamente, você dava comida. É o pai, a mãe. Não há impossibilidade para Deus. Ele pode suprir um bem material para o nosso lar. Às vezes, a esposa vai dizer para o marido: preciso de um liquidificador. Para o marido aquilo não é importante. O marido vai comprar a cera do carro e vai ficar lá. E a mulher: filho, eu preciso que conserte a tomada. Filho, a lâmpada está queimada. Filho, a porta não para de ranger. Vai para o joelho, irmã. Ora o Senhor. Ora a Deus. Deus vai tocar no coração dele. E o Senhor vai prover. Vocês estão rindo, mas é assim a vida de um crente. Deus também pode fazer coisas grandes. Pastor, meu casamento acabou para você, mas para Deus não. Minha família está arruinada para você, mas para Deus não. Pastor, e agora o que eu vou fazer? Perdi o emprego. Você perdeu, mas Deus acha outro. E nós que somos pastores, educadores cristãos, Deus tem sempre uma igreja para um servo fiel. Deus tem sempre um ministério para um ministro fiel. Deus tem sempre uma família para um crente fiel. Há grandes questões que Deus resolve facilmente, que para a gente é difícil. Nada é impossível para Deus. Mas a grande questão não é saber se Ele pode ou não todas as coisas, mas é se realmente confiamos que Ele pode ou não todas as coisas. O problema não está nunca em Deus, o problema está na nossa desconfiança, na nossa falta de fé. Orar o pão nosso com fé é como dizer: Senhor, eu não entendo os teus desígnios, não entendo como o Senhor vai fazer isso, mas eu confio.
Eu confio no que está escrito na Bíblia, mas o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Isso nos leva a pensar que o Deus que me salva, coisa linda, irmãos, isso, porque nós cremos que quando morrermos, vamos para o céu. Quem crê que quando morrer vai para o céu? Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver se tem alguém que não crê que vai para o céu. Tem alguém aqui. Camille, você levantou a mão? Levantou. Pastor Charles, você levantou a mão? Levantou, né? E quem quer ir para o céu agora? Levanta a mão. Ninguém está disposto. Você quer ir para o céu agora? Eu tenho uns amigos ali fora. Vamos fazer uns préstimos serviços. Até que tem uns irmãos que, se fosse para o céu, não seria mau negócio não, viu, irmã? Não é o seu caso, é claro. Mas isso me leva a pensar no seguinte: olha que coisa linda. O Deus que criou o céu, o Deus que mandou Jesus morrer na cruz, esse Deus que acabamos de celebrar a ceia, irmãos, que a gente disse, Ele vai voltar para buscar a igreja. Olha quanta coisa, o transcendente, olha a oração, olha o início da oração do Pai Nosso, o transcendente. O Deus, quando eu morrer, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, eu creio, só não quero ir agora, mas eu creio. Esse Deus que você crê, que criou o céu, que vai cuidar da tua alma, que a tua alma vai viver eternamente lá, é o mesmo Deus que cuida do teu corpo, é o mesmo Deus que cuida da tua doença, é o mesmo Deus que cuida do teu salário, é o mesmo Deus que abre uma porta de emprego, é o mesmo Deus que cuida do seu psiquê, é o mesmo Deus que resolve o problema no seu casamento, é o mesmo Deus que vai cuidar do seu filho que está desajustado, de uma família disfuncional, é o mesmo Deus que cuida das nossas dores, das nossas tristezas, daquele momento que a gente está abatido. É o mesmo Deus, irmãos, e isso é o pão nosso. Orar e colocar todas as nossas necessidades. Eu encorajo a igreja a fazer isso. O pão nosso de cada dia, vou elencar para o Senhor, e você se dobra os seus joelhos e fala: meus filhos, minhas filhas, minha esposa, meu emprego, minha doença, fala tudo, irmãos, e Ele vai suprir. Segundo e último, termino rapidinho. Nós precisamos crer que somos dependentes, precisamos crer que Ele supre além das minhas necessidades materiais. É o Deus que cuida do meu corpo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da cabeça sem que seja da vontade do Pai. Já viram que Ele quis que meus cabelos caíssem. Minha vasta cabeleira foi embora, mas de outros não. Ele cuida além desses aspectos. E o Senhor Jesus vai dizer assim em João capítulo 6, no verso 51. Eu sou o pão vivo. Ó, o pão aí de novo. Eu sou o pão vivo. Mas que pão é esse? Eu não sou o pão do Manuel. Como é o nome da padaria? Bonifácio. Eu não sou o pão da padaria Bonifácio. Eu não sou o pão ali do supermercado. Eu sou o pão que desceu do céu. E mais, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida. Para a gente entender o que está por trás desta expressão, desta frase, eu sou o pão da vida, precisamos entender o contexto do capítulo 6. E os irmãos lembram que a multidão fora atrás de Jesus. Os discípulos falaram: vamos despedir a multidão, já está tarde, não temos dinheiro, não temos como comprar. Aquela criança ou aquele jovem, adolescente, apresenta lá os 5 pães, os 2 peixinhos, e de maneira espetacular, Jesus faz um milagre que marca a história da multidão e marca a nossa história também. O povo ficou encantado com aquilo. Uau, é bom seguir esse Jesus. Quando a gente está com fome, Ele provê pão. E para onde Jesus estava indo, eles estavam querendo ir atrás de Jesus. Jesus então, depois de alimentar a multidão e os discípulos distribuíram os pães, Jesus fala assim: discípulos, peguem um barco e atravessem o mar da Galileia. E o Senhor não foi com eles.
Ele fica lá no monte, lá orando, e de repente ele vai andar pelo mar na madrugada. O mar estava encapelado, e os discípulos gritam: é um fantasma. E lá pela noite, meia-noite talvez, 1h da manhã, eu não me lembro qual foi a vigília da noite, mas acho que foi a terceira, eles gritam: é um fantasma. E aí Pedro tenta andar e tal. Irmãos, aquilo tudo é ato contínuo, porque apenas há uma diferença nos textos sinóticos, mas é ato contínuo da multiplicação do pão. Jesus então anda pelo meio do mar, os discípulos presenciam, se assustam, e lembrem-se que havia cesto de pães dentro do barco, como sobras, porque Jesus mandou guardar e não estragar os pães. E é por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que é da igreja, o dinheiro da igreja, o pão da igreja, não sair repartindo, jogando fora, levar para a família, levar para meu marido, meu tio, nada disso. Temos que cuidar bem das coisas que são do Senhor. E eles estavam ali anestesiados pela bênção do pão material. Porque quando nós somos abençoados pelo pão material, não que isso esteja errado, é bom que a gente fique mesmo, mas isso não é o ápice da vida cristã. Ora pelo meu carro, meu carro, bênção de Deus, e a gente esquece de Deus, ficamos com a bênção e esquecemos do abençoador. Assim estavam eles, mais presos à bênção do que o abençoador. E eles não tinham se dado conta que o verdadeiro milagre e a verdadeira ação estava na própria pessoa de Jesus. E ao chegar em terra, a multidão está atrás de Jesus. E a multidão está atrás de Jesus, não por causa de Jesus, mas porque Jesus, pelo aquilo que Jesus podia fazer. E é por isso que as pessoas, muitos vêm à igreja e dizem: ora por mim, ora por mim, ora por mim. A gente ora, Deus abençoa, elas vão embora. E aí Jesus olha para eles no verso 26 e vai dizer: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque eu sou o pão da vida, não porque eu posso salvar a alma de vocês, não que eu posso produzir uma transformação completa no caráter, na vida espiritual, mas vocês estão me procurando pelos sinais miraculosos, pelos pãezinhos do Manuel, daquela criancinha que se colocou à disposição e eu multipliquei. Jesus deu uma dura neles. E o Senhor está ensinando que o pão nosso vai muito além do pão material, irmãos. Muito mais do que o feijão com arroz, que está caro a beça. Muito mais das nossas necessidades. O pão da vida, irmãos, ele está dizendo: olha o que vocês precisam para ser felizes. Não é nada disso. O pão da vida supre a fome da alma. O pão da vida tira o desassossego do coração. O pão da vida provê a segurança contra o inferno, contra os demônios, e lhe dá a segurança da vida eterna. Eu sou o pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E que tipo de pão da vida é este? A vida de qualidade que você não vai encontrar em lugar nenhum a não ser em Jesus. Nem carro, nem multiplicação de pães, nem a cura do câncer, nada. A vida de paz e comunhão com Deus. Porque quem não tem comunhão vertical, não tem comunhão horizontal. Quem não tem comunhão plena com Deus, tem uma vida tribulada aqui na terra. A vida de qualidade, o tipo de vida que o pão da vida oferece, é muito maior que as bênçãos que podemos aquilatar aqui na terra em questões de matéria. A vida do pão da vida, que o pão da vida oferece, é a conversão, é uma vida de transformação, quando nós comemos a carne e bebemos o sangue de Jesus, sendo Jesus o pão nosso de cada dia. Ele é o único que pode quebrar e derrubar a barreira que nos separa de Deus, chamada pecado. Quando esse pecado é derrubado, quando o nosso coração se abre, o véu dos olhos se cai e nós passamos a experimentar a paz de Deus em nosso coração. Jesus é o pão que preenche o vazio da nossa alma, o vazio da nossa vida, a esperança que não temos. Acordamos muitas das vezes sem esperança. Ele é aquele que vai preencher o vazio do coração. Notem que a sentença final que ele disse em João 6,35: quem vem a mim,
jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu me lembro quando não era crente ainda, na minha juventude, início da minha juventude, experimentando aí os prazeres da carne, das noites cariocas, e lá no meio da rapaziada, eu me divertindo, mas eu olhava para aquilo tudo e dizia: poxa, mas tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa, não está preenchendo. Eu passava a noite, chegava em casa de manhã, deitava, acordava, como é que foi? Foi bom, mas estava faltando alguma coisa. Notem que Jesus disse: quem vem a mim, jamais terá fome, quem crê em mim, jamais terá sede. Ele usou dois negativos, usou o negativo por duas vezes: jamais terá fome, jamais terá sede. Jesus está dizendo que Ele é aquele que nos alimenta, que a nossa alma fica saciada, que a nossa mente não fica confusa, que a gente não fica como uma barata tonta sem saber para onde vai e o que fazer. Ele supre as nossas carências mais profundas e os nossos sentimentos, porque Jesus prometeu que supriria a fome e a sede da nossa alma, os anseios mais profundos do nosso ser. Eu sou o pão da essência do existir, da existência. Eu sou o pão da vida. Se você come, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Muito mais que apenas orar pelo pão material, orar pelo pão da vida, pedindo bênçãos. Muito melhor e muito mais eficiente é comer o pão da vida, que é Jesus. Ou seja, o que é comer o pão da vida? Abrir o coração e receber Jesus como seu verdadeiro pão, como seu Senhor e Salvador. E é isso que Ele quer que você faça essa noite, que você se alimente orando, e nesta oração você diga: Senhor, eu quero comer o pão da vida. Eu abro o meu coração para a minha maior necessidade humana, a minha salvação, paz com Deus, paz com o Senhor, perdão pelos meus pecados e andar em plena comunhão contigo. Talvez você veio aqui a exemplo, ou esteja vindo aqui algumas vezes a exemplo da multidão. Vamos lá, lá é legal, a gente ouve umas boas músicas, ouve uma palestra, exercita religiosidade. Aquela multidão também fazia, aquela multidão também ia atrás de Jesus. Eu creio que tinha muita gente sincera também ali, gente buscando Jesus de todo o coração, e talvez seja esse o seu caso no meio da multidão. Alguns comeram o pão da vida naquele dia, outros foram para casa com fome. A decisão é sua, querido. Você pode voltar para casa de novo com fome, satisfeito com a sua religiosidade que não dá em nada, viver afastado do Evangelho, viver à beira, à margem da salvação sem estar salvo, quase dentro, porém fora, quase dentro, porém fora, voltando para casa toda noite, todo domingo com fome. Quando o Senhor preparou para você uma mesa com um banquete, Ele diz: filho, senta, vamos desfrutar da comunhão, coma de tudo do bom e do melhor, porque eu sou o pão da vida. E Ele quer que você faça exatamente a oração do Pai Nosso nessa noite, orando para Deus Pai, dizendo: Senhor, nessa noite eu estou pronto para saciar a minha fome espiritual, porque entendi que a minha maior necessidade primária, não é ter um carro do ano, não é ter uma casa, não é pagar a conta de luz, não é comprar o meu remédio. Todas essas coisas são importantes e Ele vai te abençoar, mas o que adianta você pagar tudo isso e morrer e for para o inferno? Aonde você vai passar a eternidade? Por isso, eu quero convidar você a comer o pão da vida, e eu vou te ajudar. Como é que a gente faz isso? Orando pelo pão nosso, o pão que desceu do céu.